A gente tinha que imaginar que num período onde que existia aqui uma judiaria, existia portões. Nos dois lados. Na verdade, a judiaria são duas ruas, que é a Fonte da Rosa e a rua direita. Os portões, era por decreto papal, eles eram fechados a partir das 5h30 da tarde. Ninguém saía, ninguém entrava, era guardado por guardas. Só que existia muitos decretos papais, não só esse. Por exemplo, um judeu ou uma judia não podia ter relações sexuais com um cristão, não podia casar com um cristão. O judeu ele tinha que pagar todo ano o judengo, que era um imposto do mesmo valor que Judas Iscariotes traiu Jesus. Tá? E assim ia por diante. O judeu não podia frequentar, por exemplo, uma taberna cristã. Ele podia beber o vinho dos cristãos, porque a taberna era um meio social, por isso que o vinho kasher, ele não está escrito na Torá, ele vem muito dessa tradição que os judeus tinham necessidade de produzir o seu próprio vinho, chamava judengo, da judega. Agora, essa casa aqui onde nós estamos, era a casa de uma pessoa que era o representante da comunidade judaica frente ao senhor feudal, à família Cabral. Porque, lógico, você tinha uma judiaria pequena, e vocês podem observar também uma coisa muito interessante, que todas as judiarias, ou quase todas as judiarias em Portugal, elas estão ao lado do poder central, que é o castelo. E a pergunta é por quê? Primeiro que os judeus chegavam, a judiaria não é um lugar que os judeus chegavam e falavam, vamos daqui fazer uma judiaria, não era isso. Ele tinha que ter autorização para ele criar ali uma rua judaica, uma comunidade judaica, e logicamente pagava imposto. Ele era o dono da casa, mas não era o dono da terra. Sim. E logicamente o senhor feudal, o rei também, queria os judeus ao lado dele. Por quê? O que é interessante disso é o seguinte, existe um rei chamado Dom Dinis, se não me engano, foi o terceiro rei de Portugal. Sim. Ele foi reclamar, fizeram uma crítica dele, que ele somente dava trabalho para os judeus. Ele falou, não dou trabalho para os judeus, eu dou trabalho para os melhores que eu tenho. E que eu posso fazer que os judeus são os melhores artesãos, melhores médicos, melhores matemáticos, né? E é óbvio que a localização dos judeus, logicamente que parte dos serviços, ofícios que os judeus faziam, prestava serviço ao poder central. E aqui nessa casa morava o representante isso antes da aquisição, tá? Da comunidade judaica frente ao senhor feudal. Tinha que cobrar imposto? Quem cobrava? Ele cobrava imposto. Tinha problemas de relações entre judeus e cristãos? Tinha que falar com o seu feudal. Ele resolvia esse problema. E porque essa casa é uma casa senhorial para a época? Primeiro ela era 3 pisos. Onde que o Davi e a Sonia estão dormindo faz parte dessa casa. Só que a porta era por aqui, Davi. Eu tirei a escada e fiz 2 compartimentos. Agora, essa casa aqui é uma casa senhorial, morava, né, o primeiro andar e o segundo andar, morava uma família. E qual era o negócio do judeu que morava aqui? Era a produção de vinho. Como é que a gente sabe? Aquela ao lado da cama onde vocês estão, tem uma janela, né? Uma janela enorme, vocês viram? Uma janela não é proporcional a uma janela normal. O que é aquela janela? Era o local onde chegavam os burros com as uvas, jogavam lá dentro, e aonde que tem aquela cama de pedra, você viu? Ali era um lagar, onde se produzia o vinho. Porque quando eu fiz a obra, eu achei um lagar ali pequeno. Então, quer dizer, aqui as pessoas moravam, e lá embaixo era um negócio. Agora, quando chega a Inquisição, uma coisa que vai acontecer muito, não só em Belmonte, mas em toda essa região, é uma luta pela sobrevivência da identidade judaica. Se pode dizer o seguinte, para vocês entenderem. É óbvio, se for nos converter força ao islamismo, ao cristianismo, a gente continua sendo judeu. Tá, a gente é convertido, a gente vai na igreja, a gente, né, porque a gente não tem outra forma. Mas eu sei que eu sou judeu, né? Não é isso, ninguém vai me tirar. Na segunda geração também. Na terceira geração começa a mudar, na quarta começa a se diluir, tá? Isso quer dizer que nas primeiras gerações, os judeus começam, não só ele sabe que ele é judeu, mas ele faz atos de sobrevivência para a manutenção da sua identidade. E uma das coisas que você vai encontrar muito em Portugal é isso aqui, ó. Um armário secreto. O que é armário secreto? Esse armário é original. A única coisa que é original é esse vidro aqui. Isso aqui era madeira. E aqui, ó, inclusive, eu botei aqui, esse aqui, lógico que não é antigo, é uma cópia de uma candeia, família Candeias, né? De uma candeia daqui de Belmonte, tá? Feito de estanho, olha só, a matéria-prima que tem aqui. Então, acontecia o seguinte, chegava no Shabat, as pessoas chegavam e acendiam a candeia e deixavam a porta aberta. Aqui tem um buraco, tá? Aqui tem um buraco. De repente, batia na porta lá uma pessoa.
pessoa olhava ali e falava, não é judeu. O que fazia? Ó, fechava aqui. Pronto, recebia a pessoa, conversava com a pessoa ia embora, abria a janela. E não só esse lugar onde que acendia a candeia, mas o lugar que guardavam artefatos. Outra coisa, depois vocês quiserem observar, aqui tem aqui nessa pedra, essa coluna, eu botei lá, que está escrito a palavra Rai. E tem uma coisa como se fosse uma menorá, uma hanukiá, tá? E as pessoas faziam isso com uma forma de olhar. Lá fora ela tinha que ser cristão, mas aqui dentro lembrava ela com o que é ser judeu. A fertilidade. A romana tem muitas sementes, muita fertilidade, logicamente as pessoas queriam ter muitos filhos. Muitas crianças também morriam, ao mesmo tempo ter muitos filhos é uma questão também de poder. Então isso era um costume muito comum na Idade Média. E não só isso, assim, uma coisa que vai ajudar a sobreviver à identidade judaica da época, algo que se perdeu hoje em dia, porque é uma coisa meio proibida, é Kabbalah da magia. Tá? As mágicas, o sentido mágico das coisas, vou dar para vocês alguns exemplos, ela fazia os judeus a sobreviver. Mas não é magia de você fazer macumba, não é isso. Não, é outra. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o judeu era obrigado a entrar no domingo numa igreja. Era obrigado, ele tinha que ir na igreja. Se não viesse na igreja, a pessoa, por quê? Porque o cara não vem na igreja. Quando o judeu entrava na igreja, ele fazia assim, ó, na porta da igreja ou no banco. Você conhece, todo mundo conhece isso. Sim, sim. É igual Hamza, afasta. É um costume. Costume até hoje, né? E ele não falava para fora, ele falava para dentro. Aqui eu entro, mas eu não acredito nem pau nem pedra. Eu só acredito no Adonai, o Deus de Israel. Quer dizer, ele ia para o lugar que ele era obrigado a comer a hóstia, rezar Ave Maria, ele fazia isso bonitinho. Só que ele apagava esse ato uma forma mágica, que era bater 3 vezes, falar afasta, e fazer um tipo de uma reza, uma benção interna, para falar, ok, estou fazendo isso, obrigado, mas eu acredito em outra coisa. Isso é um exemplo de Kabbalah de magia. Agora a gente vai subir para ver os três primeiro, a romã, ela está escrito no templo. Sim, sim. Um símbolo, só que se usava muito isso, com muito mais um símbolo de fertilidade. Sim. Tá? As pessoas se pegavam. É uma coisa interessante, o judeu não pode botar ali, por exemplo, o Santo Antônio. Né? Ele não pode botar o santo do casamento, o santo para tudo que é tipo de pedido. O judaísmo não tem isso, mas essa necessidade simbólica é uma necessidade humana. Né? Não é? O catolicismo tem isso muito forte, de ter os santos, e cada santo tem uma função. Né? Os judeus também têm, mas só que o judeu não vai colocar o São Moisés, nem Santo Estevão, né? Nem São Jacó. Ele coloca os símbolos, geralmente símbolos da natureza, que vai, de uma certa forma, transformar uma magia que vai ajudar, através do Espírito Santo, né, do Kadosh Baruch Hu, a fertilidade da família, etc. Você falando nisso, de repente me tocou que os símbolos judaicos, eles são móveis. Sim, sim. Quer dizer, se você pega o candelabro, os utensílios da Avdalá, a Kiará de Pessah, que tem todos os símbolos, e aí eu falei, bom, os judeus tinham que fugir de lugar para lugar, então eles pegavam os símbolos deles e levavam para outro lugar. Mesmo que você viu lá embaixo, faz tipo fosse uma menorá na parede, tá bom, olha aquilo ali, identifica com o tempo, identifica com a revolta dos macabeus, fertilidade, ter muitos filhos, que é uma coisa muito importante. E a outra coisa que vocês podem ver é que essa casa é muito, muito antiga, porque ela tem uma arquitetura arabesca. Isso. Esses formatos, essas portas. Tá aqui da entrada da casa, desses 2 compartimentos, que você tem isso quer dizer que ela tem mais de 500 anos. Tá? Mais de 500 anos do que... E lógico, os judeus já viviam aqui, já junto com os árabes, judiarias, que são os cruciformes. Tá? E vocês vão ver isso amanhã, quando a gente for para Trancoso, que é um lugar que tem maior concentração de cruciforme. O cruciforme era onde que tinha um cruciforme, só que tinha judeus. É ao contrário, porque na Inquisição Portuguesa, diferente da Inquisição que vai ver na Espanha, na Itália, na França, né, havia uma separação racial. Apesar que os judeus foram convertidos, eles carregavam o sangue maldito daquele que matou Deus. Isso quer dizer que se um judeu, um cristão novo, casasse com um cristão velho, tivesse um filho, esse filho estaria contaminado com esse sangue maldito. Então, era obrigado, uma casa que morava um cristão novo, colocar um cruciforme. Tá?
Agora, o que os judeus faziam? Os judeus o que faziam? Eles, imagina, estava tudo misturado, agora a judiaria não era mais judiaria. Aqui morava aqui ao lado, morava um cristão velho, aqui morava um cristão novo. Um judeu, como saía aqui de manhã, ele fazia o seguinte, estava ali o vizinho, ele chegava, beijava a cruz, e fazia o sinal da cruz, para mostrar para o vizinho que ele estava se comportando bem. Aí eu mostro para vocês como que era a cabala da magia, como é que era essa questão da luta sobrevivência. Em Portugal foi criado algo único no mundo, que é mezuzá de bolso. Isso é cópia, tá, pessoal? Vocês vão ver a original lá no museu. Isso é uma cópia que eu fiz para mim. E essa mezuzá era de madeira, aqui vocês podem passar, tem um pergaminho dentro. É óbvio que ela é pequenininha, ela não cabe o Shema Israel, numa mezuzá normal, somente tem Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, só isso. A judia colocava isso no bolso, tá? E ele chegava de manhã, segurava aquilo ali, beijava a cruz, fazia o sinal da cruz, falei a pessoa aqui, mas ele apagava esse ato segurando a mezuzá. Como é que a gente vê? Ele beijou a cruz, mas na verdade ele beijou a mezuzá, ou segurou a mezuzá, como uma forma de apagar essa prática que ele era obrigado a fazer. Isso é mais um exemplo de como funcionava essa questão de você apagar algo que você era obrigado. E isso é muito, muito comum nas aldeias aqui de Portugal, né? Você verificar esses cruciformes. E tem cruciformes, que eu vou mostrar isso amanhã para vocês, me lembro, vou mostrar isso para vocês, cruciformes que tem uma camuflagem, que é o cruciforme, igualzinho aqui. Aqui tem em Belmonte um lugar, mas tem um garfo, que é o Shin em hebraico, o nome de Deus. Então, quando a pessoa beijava o cruciforme, que ele não tinha mezuzá de bolso, ele estava beijando o Shin, estava beijando, na verdade, não a cruz, mas sim Deus. Quer dizer, isso mostra para vocês como é que houve uma luta de sobrevivência da identidade judaica e foram criados elementos para a manutenção dessa identidade. Tá? A Luísa Antônia, é importante que a gente vai ver também o laudo da Inquisição dela no museu, ela é uma coisa que é importante para vocês mulheres que estão aqui no grupo, saberem que o judaísmo ele vai sobreviver à herança judaica graças às mulheres. As mulheres, ela toma o papel do rabino. Ela cria esse conceito que é muito forte no Nordeste, sinagoga, palavra shnoga. E ela que vai criar a liturgia, ela vai criar todos os elementos para a manutenção do judaísmo e segredo. Tá? E essa menina, ela tinha 33 anos, ela não podia ter as rezas, tudo em português, num papel escrito. Memória. Ela tinha uma memória incrível. E ela é presa. Ela é levada, e quando ela é levada, ela vai ser torturada e, logicamente, ela vai contar, e o escrivão vai escrever as rezas que ela tinha, que ela tinha na memória. Reza do Shabbat, Yom Kippur, reza do Rosh Hashanah, Pesach, tudo. E eu coloquei aqui no coisa dela uma reza só, que para quem entende, Davi, que vem de uma família religiosa, vai entender a origem, a redeclaração de princípios judaicos, que se fala de manhã, quando você acorda. Adonai é a causa de todas as causas, Adonai é uno, Adonai não é corpo, é santíssimo, antiguíssimo, crer em sua antiguidade é servi-lo, Adonai deu nossa lei pelas mãos de Moisés, nosso mestre, ele é mais súbito, está no céu. Modéani lefanecha. Tem uma reza que se reza pela manhã, né, que na verdade é realmente uma declaração do princípio judaico. É óbvio que não é o pé da letra, mas o sentido é o mesmo sentido. Tá? E quer dizer, até o Modéani lefanecha, que é uma reza muito, muito importante para os judeus até hoje. Padre querido, Padre bendito.
Israel. Abraham, Padre querido.